Em One Piece, nós acompanhamos a jornada do Luffy, toda a sua evolução de passar só de um menino que podia esticar partes do corpo até se tornar Nika, o deus do sol. Mas você já se perguntou o que aconteceria se o Luffy tivesse despertado seu Gear 5 desde o início da obra? Será que a história sofreria muitas mudanças? Sua tripulação teria membros diferentes? Ele seria capaz de derrotar os oponentes para quem perdeu canonicamente? E o mais importante, ele seria capaz de salvar o seu irmão, Ace? Pra sua sorte, eu já me perguntei sobre tudo isso, e é exatamente o que nós vamos descobrir aqui hoje. Então vamos analisar o que aconteceria no mundo de One Piece caso um deus do sol Luffy despertasse desde o primeiro episódio da obra. Antes da gente começar, para esse vídeo fazer sentido, a gente vai ter de considerar que o Luffy de algum modo conseguiu despertar o seu Gear 5 desde quando ele era apenas uma criança e ficava treinando com o Ace e o Sabo. Dito isso, quando ele surgisse de dentro de um barril lá no primeiro episódio de tudo, ele não seria apenas um garoto que estica, mas um garoto que estica e que também, casualmente, é o deus do sol. A disputa contra os inimigos iniciais do East Blue seria apenas uma brincadeira de criança, pois Luffy já conseguiu derrotá-los sem ao menos ter algum tipo de Gear ativado, então imagina só como seria com Gear 5. Só que não podemos esquecer que no East Blue, mais especificamente no Baratie, há um inimigo aqui poderoso o suficiente para enfrentar o Luffy Gear 5, o Mihawk Olhos de Falcão. Quem vocês acham que venceria? O Mihawk ou o Luffy na quinta marcha? Aqui temos que lembrar que o Mihawk tá aqui para mostrar pra gente a diferença enorme de poder entre um novato e um pirata que já tem várias e várias conquistas. De início, o Luffy deixaria o Zoro lutar contra o Mihawk e quando ele perdesse, aí sim o Luffy entraria na luta. Entraria pra também perder. Mesmo com Gear 5 ativado, nesse ponto da história, Luffy não tem a menor ideia do que é o Haki, enquanto que o Mihawk já domina o Haki da observação, o Haki do armamento e muito provavelmente o Haki do rei. Sem falar que nesse ponto, a quinta marcha consumiria muito mais energia para se manter, o que é bastante perigoso em lutas contra oponentes poderosos, visto que se o Gear 5 se desfizer, Luffy acaba ficando totalmente debilitado. Mihawk teria de lutar mais a sério aqui, e veria o Gear 5 do Luffy como um grande desafio, mas no final do dia, ele derrotaria Luffy e até deixaria nele uma cicatriz igual a que deixou no Zoro. Mas como o objetivo de Mihawk nunca foi capturar ou matar nenhum dos Chapéus de Palha, uma vez que a luta terminasse, ele simplesmente subiria em seu barquinho e partiria dali. Porém, a luta contra Mihawk acabaria mudando uma coisa importante, mudaria a visão da Nami. Pois veja bem, quando a Nami visse o Luffy lutando contra o Mihawk, mesmo que ele tivesse perdido, ela com certeza reconheceria sua força e saberia só de ver que ele poderia derrotar Arlong e seu bando. Aqui a Nami não veria nenhum problema em pedir ajuda ao Luffy para derrotar os Homens Peixe, e é claro que ele aceitaria. E realmente, Luffy Gear 5 não teria nenhuma dificuldade em derrotar até sozinho todo o bando do Arlong. Em Logtown, algumas coisas também mudariam da versão original. Claro, o Luffy ainda seria bobo o suficiente para ser capturado pelo Bug. A diferença é que Dragon não precisaria intervir para salvá-lo, já que o próprio Luffy seria mais do que capaz de salvar a si mesmo com Gear 5. A outra diferença é que sem um cartaz de procurado, Smoker não teria nenhum motivo para ir atrás do Luffy, e os Chapéus de Palha poderiam simplesmente zarpar para sua próxima aventura, em Alabasta. E aqui a história teria algumas mudanças, principalmente nas ilhas secundárias. Aqui é onde Luffy iria conhecer os gigantes Dory e Brogy, e no momento em que eles vissem o Luffy Gear 5 em ação, eles reconheceriam o Deus do Sol no mesmo instante. Vale lembrar que os gigantes sabem muito bem quem é o Nika, e ao avistarem o seu retorno, eles poderiam até mesmo querer levar o Luffy para Elbaf ali mesmo. Naquele momento, Luffy não aceitaria, e seguiria sua jornada, mas Dory e Brogy certamente voltariam correndo para Elbaf e contariam a todos que o Deus do Sol retornou. Em Alabasta, Luffy enfrentaria seu primeiro grande inimigo, o Crocodile, e aqui, mesmo com o Luffy na quinta marcha, ele não venceria tão facilmente como vocês podem estar pensando. Isso porque o Luffy ainda não teria nenhum conhecimento sobre Haki, e ele não saberia como causar danos significativos a um inimigo que possui uma Logia e tem o corpo intangível. Mas no final, Luffy acabaria dando um jeitinho de vencer, fazendo coisas como transformar toda a areia do Crocodile em borracha, e principalmente aquele gancho que ele usou para empalar o Luffy canonicamente. E assim, o Luffy derrotaria o Crocodile logo no primeiro encontro deles. Saindo de Alabasta, nós temos agora aquela saga que não é a favorita dos fãs, Skypiea. Se essa também não é a sua saga favorita, aqui vai ao menos uma boa notícia pra você. Ela seria muito mais curta. A razão de Skypiea ser tão longa é que aqui nós temos todos os Chapéus de Palha se separando, cada um indo para um lado, enquanto Luffy acaba sendo engolido por uma cobra gigante.
Apesar de ainda ser bobo o suficiente para ser surpreendido e engolido pela cobra, o Luffy Gear 5 não teria nenhum problema em escapar, o que significa que ele estaria junto com todo o bando na hora de enfrentar o Deus Enel. E apesar de Enel também possuir uma Logia, aqui ele deu azar, muito azar, de ter caído justamente contra o Luffy, seu inimigo natural, visto que os poderes do Enel são de eletricidade e o corpo do Luffy é feito de borracha. E se o Enel já ficou chocado quando o Luffy resistiu aos seus raios, imagina quando ele visse o Luffy literalmente segurando os raios como se fosse um objeto qualquer. Então, mesmo vários e vários capítulos mais cedo, o Luffy na quinta marcha não teria nenhuma dificuldade em derrotar o Enel e simplesmente expulsá-lo da Ilha do Céu, assim libertando todos de sua pressão. Isso não mataria o Enel, e ele provavelmente acabaria encontrando alguma outra ilha para dominar, voltando a cometer os seus crimes contra os moradores locais. Mas aí já seria algo para a Marinha se preocupar, afinal de contas, eles recebem para isso, né? E antes de irem para a próxima saga em Water 7, os Chapéus de Palha teriam um encontro muito importante aqui, contra o Almirante Aokiji. Por mais que o Luffy Gear 5 seja poderoso, vamos ser honestos, nesse ponto da história não há qualquer chance do Luffy derrotar um Almirante. Tanto pelo fato do Aokiji ter uma Logia e o Luffy ainda não saber direito como lidar com elas, quanto pelo fato do Aokiji ser um especialista no haki do armamento e no haki da observação. No final, mesmo dando mais trabalho do que canonicamente, com o Luffy emborrachando vários ataques congelantes do Aokiji, ele ainda terminaria sendo completamente congelado. Principalmente por aquele motivo que falei mais cedo, a luta se estenderia a um ponto em que o Gear 5 simplesmente seria desativado. A boa notícia é que o Almirante não estaria ali para capturá-los e deixaria os Chapéus de Palha escaparem como um agradecimento por eles terem derrotado o Crocodile e libertado os cidadãos de Alabasta. Mas aqui a história também teria um novo rumo, pois será depois desse encontro que Aokiji reportaria sobre Luffy para a Marinha. Ao reportar sobre a transformação do Gear 5, isso na mesma hora ligaria os alertas do governo mundial, que estavam por anos e anos procurando pela Hito Hito no Mi, modelo Nika, e finalmente acharam seu usuário. E isso faria com que Luffy se tornasse um dos piratas mais procurados do mundo. Agora, em Water 7, a coisa também seria bem diferente, e o Luffy teria ainda mais trabalho nessa linha temporal. Na versão original, de início, os Chapéus de Palha são derrotados facilmente por Rob Lucci e os outros agentes da CP9. Mais do que derrotados, eles são praticamente humilhados, algo que definitivamente não aconteceria com o Luffy Deus do Sol. Nenhum dos agentes da CP9 é um usuário de Logia, e por mais que Rob Lucci fosse forte, temos que lembrar que ele já perdeu pro Luffy Gear 5 lá em Egghead, mesmo estando com sua fruta despertada, então aqui ele não teria a menor chance contra o Luffy Gear 5. O maior problema mesmo é que, devido ao relatório do Aokiji, o governo já estaria de olho nos Chapéus de Palha, e além da CP9, eles certamente teriam mandado juntos outros membros da CP0 para garantir o sucesso da missão. Sendo assim, tudo seria muito mais difícil para os Chapéus de Palha, pois além de enfrentar a CP9 da época, também teriam que lidar com agentes muito mais capacitados, que teriam como alvo não só a Nico Robin, mas principalmente o Luffy. Todos eles teriam que se esforçar muito mais do que na história canônica, mas graças ao Luffy Deus do Sol, o resultado seria o mesmo, vitória dos Chapéus de Palha. Depois disso, a próxima parada seria em Thriller Bark, e agora os Chapéus de Palha já seriam considerados uma ameaça ainda maior para o governo mundial. A grande verdade em Thriller Bark é que ninguém ali é realmente uma ameaça para os Chapéus de Palha, e até mesmo o Gekko Moria também não é lá dos personagens mais poderosos que já apareceram em One Piece. A maior dificuldade aqui é o Zumbi Ors, um gigante 4 vezes maior que o tamanho de um gigante comum. Na versão original, Luffy é capturado de algum jeito e tem sua sombra extraída e colocada no Ors. Como não é revelado como Luffy é capturado, aqui nós podemos considerar que ele também será novamente capturado. E vamos combinar, enganar o Luffy não é lá a coisa mais difícil de se fazer, não é mesmo? O grande problema aqui seria lidar com o gigante Ors com a sombra do Luffy, o que seria bastante problemático. Com o decorrer da história, Luffy acabaria encontrando os piratas escondidos na floresta, que dariam para ele todas as sombras que eles vêm coletando durante todos os anos em que estão escondidos ali. E aqui, nós teríamos o nascimento de um dos personagens mais poderosos de todos, o Nightmare Luffy, na forma do Gear 5. O poder do Luffy aqui seria tão grande que, mesmo ainda sem haki, ele poderia ser considerado de igual para igual com um dos imperadores do mar.
Com tanto poder assim, Gekko, Moria e Ors não teriam a menor chance e eventualmente acabariam sendo derrotados por Luffy, que diferente da versão original, aqui mal teria algum tipo de ferimento, e isso também afetaria bastante a narrativa. Isso porque quando Bartolomeu Kuma chegasse até Thriller Bark, ele não veria um Luffy caído no chão, mas sim um Luffy com muita energia e pronto pra lutar. E então, eles lutariam, certo? Não, nem perto disso. No momento em que o Kuma visse a transformação do Luffy no Deus do Sol, ele saberia que aquele é o Nika, aquele que vem procurando desde sempre. Kuma nem pensaria em levantar nenhum dedo contra Luffy, ele simplesmente sairia de Thriller Bark, sem também revelar nada pra Luffy, mas o ajudaria ainda mais pelas sombras. Ou seja, aqui nós não teríamos aquele momento super badass de sacrifício do Zoro, já que o Kuma não teria gerado aquela bolha com todo o dano que o Luffy já havia sofrido pro Zoro tomar a dor do seu capitão. Já em Sabaody, os chapéus de palha não teriam vida fácil, principalmente pois aqui, mesmo com Gear 5, o Luffy não seria o mais poderoso na ilha. Pra começar, a presença do Luffy aqui mudaria bastante as coisas, pois se antes ele não era o Supernova com a maior recompensa, nessa realidade, nenhum dos novatos chegaria perto da recompensa dele. E sim, é certo que o Luffy ainda daria aquele murrão no dragão celestial, pra nossa alegria, trazendo Kizaru até a ilha, assim como na história canônica. E é aqui que as coisas ficariam complicadas pro Chapéu de Palha. Kizaru é outro adversário que Luffy não teria como lidar nesse momento, pois mesmo no seu Gear 5, Luffy ainda teria bastante dificuldade em enfrentar um usuário de Logia sem o uso de Haki, principalmente um tão poderoso quanto um almirante. Pra sorte dele, Silvers Rayleigh estaria por lá para manter o Kizaru ocupado, porém a sorte dos Chapéus de Palha não duraria muito tempo. Por mais que eles conseguissem derrotar os pacifistas, o verdadeiro problema seria enfrentar o verdadeiro Kuma. Mesmo Luffy estando muito mais forte com seu Gear 5, o Kuma poderia simplesmente evitá-lo e focar os seus esforços em teletransportar cada um dos Chapéus de Palha, assim como na história original, deixando Luffy sozinho em desespero. Luffy estaria completamente arrasado por achar que seus companheiros haviam sido eliminados e Kuma usaria essa chance para teletransportar ele também. Kuma sabe que eles ainda não estão fortes o suficiente e precisariam treinar mais suas habilidades, e por isso envia cada um deles para ilhas específicas, onde eles possam treinar e se aperfeiçoar, até ficarem mais fortes. Luffy acabaria sendo enviado para a ilha de Amazon Lily, onde faria uma aliança com Boa Hancock, que o ajudaria a invadir Impel Down atrás do Ace. Agora, quando Luffy Gear 5 invadisse Impel Down, algumas mudanças aconteceriam aqui. Pra começar, não tem ninguém em Impel Down que fosse capaz de parar o Luffy Gear 5. Quando chegasse no nível 4, ele daria de cara com Magellan, que sim, todo mundo sabe quão forte ele é, mas ainda assim, ele não seria capaz de parar o Luffy Deus do Sol. Isso porque, apesar de à primeira vista o Magellan parecer um usuário de Logia, na verdade o que ele faz é apenas cobrir o seu corpo com veneno, não se transformar na substância. Ele até daria um certo trabalho pro Luffy Gear 5, mas como ele não é usuário de Logia, ele acabaria sendo derrotado e depois disso, Luffy alcançaria os andares inferiores muito mais rápido. Só que o fato do Luffy derrotar o Magellan muito mais cedo traria um problema. Luffy nunca teria conhecido Ivankov e nenhum dos seus outros companheiros que viviam escondidos em Impel Down. Ou seja, quando Luffy e os outros prisioneiros escapassem, Ivankov infelizmente não estaria com eles. E mesmo chegando mais cedo na cela de Ace, ele não estaria mais lá, pois após a marinha ficar sabendo da invasão de Luffy na prisão, eles certamente adiantariam as coisas e resolveriam tirar Ace o mais rápido de lá. Ao menos aqui Luffy se encontraria com Jinbe e iria rever o Crocodile, e assim como na história canônica, todos partiriam para Marineford. Mas antes da gente ir para Marineford, sabe o que combinaria muito bem com Luffy Gear 5? As 5 aulas gratuitas que a Alura tá oferecendo para quem procura por uma imersão Dev Backend. Você com certeza deve saber que a Alura é a maior escola online de tecnologia dos 7 mares, não é mesmo? A grande novidade aqui é que essa é uma imersão da Alura e do Google. Essa é a oportunidade perfeita para você mergulhar em Node.js, utilizar o Google Gemini para criar o seu próprio projeto e já adicionar ele no seu portfólio, que será sua porta de entrada no mundo da tecnologia. E claro, além de aprender a criar um blog de fotos na prática e adicionar ele no seu portfólio, você ainda vai receber o certificado. Ah, e tudo bem se você ainda não tem conhecimento em lógica de programação, pois na verdade mesmo, nem o Luffy começou com Gear 5, e na Alura você terá um curso de nivelamento para te ajudar a se preparar para os conteúdos mais avançados. As aulas da Alura são super didáticas e você ainda tem acesso à comunidade exclusiva do Discord, onde todos estão sempre se ajudando a evoluir cada vez mais. Então fica esperto e não perde mais tempo, até porque essa é a última oportunidade do ano para você aprender a programar ainda em 2024. E aí, tá esperando o quê para pegar o seu Gear 5 aulas grátis da Alura?
é só clicar no link aí embaixo e ir com tudo. Ou, para quem prefere algo mais tecnológico, é só ler o QR Code aqui da tela e pronto. Voltando para Marineford, Luffy e todos os prisioneiros que escaparam chegariam bem no meio de uma guerra, e sem a ajuda de Ivankov para reanimá-lo, Luffy teria apenas uma única chance de entrar na guerra e salvar o Ace. Mesmo com seu Gear 5, Luffy estaria longe de ser o mais poderoso aqui no campo de batalha, tendo bastante dificuldade para enfrentar qualquer Logia que aparecesse em sua frente, ou qualquer usuário avançado de Haki. No original, mesmo sem a quinta marcha, Luffy foi capaz de chegar até onde Ace estava e o libertar. Sendo assim, um Luffy na forma do Deus do Sol poderia fazer o mesmo e muito mais facilmente, bastando usar alguma habilidade do Gear 5, como se transformar em uma forma colossal, ou simplesmente sair correndo pelos céus, como um personagem com Toon Force. E aqui nós teríamos um problema. Ao usar o seu Gear 5 no campo de batalha, a marinha na mesma hora focaria os seus esforços não apenas na execução do Ace, mas principalmente em capturar o próprio Luffy. E pior, ao passarem a informação da presença de Nika ao governo mundial, é provável que até algum dos Gorosei aparecesse pessoalmente no campo de batalha, para cumprir a missão por conta própria. Na versão original, Ace acaba morrendo pois ele se sacrifica para salvar um Luffy já quase derrotado, e aqui nesse cenário seria completamente diferente, já que o Luffy não estaria nem um pouco debilitado e teria condições de se mover normalmente. Assim, como o objetivo principal sempre foi apenas salvar o Ace, eles focariam apenas em fugir. E sim, eles conseguiriam escapar, graças ao Gear 5 do Luffy e a ajuda dos seus vários aliados, principalmente o Kuma, que com certeza daria um jeito de ajudar o seu grande salvador. A má notícia é que mesmo nessa história, é provável que o Barba Branca ainda acabasse morrendo no processo, visto que tudo seria muito mais difícil devido à presença de algum Gorosei. E não teria jeito, o Barba Branca teria que se sacrificar para que Ace e Luffy tivessem uma chance de fugir, mas dessa vez ele morreria orgulhoso por ter salvo o futuro da próxima geração. Depois da guerra, Ace e Luffy voltariam para Sabaody, onde se encontrariam com Silvers Rayleigh. E então seria a hora do treinamento, já que Luffy e Ace perceberiam que não estão nem perto do nível dos inimigos que irão encontrar pela frente, e precisariam treinar, e muito, se quisessem ter alguma chance contra o governo mundial. Enquanto cada um dos Chapéus de Palha continuaria normalmente com seus treinamentos, Luffy e Ace treinariam com Rayleigh nesse período, quase igual quando eles treinavam juntos quando eram crianças. E por falar sobre quando eles eram crianças, após ver a chocante notícia do Ace ter escapado da marinha e toda aquela comoção sobre o Luffy Deus do Sol, seria nessa hora que o Sabo recobraria suas memórias e aguardaria pelo momento certo em que os três irmãos iriam se encontrar novamente no futuro. A maior motivação do Luffy nessa realidade seria não só se tornar o rei dos piratas, mas também não perder de jeito nenhum pro seu irmão Ace. Então, Luffy passaria 2 anos treinando com Rayleigh, evoluindo ainda mais a sua Gear 5, ao ponto de não ter mais aquela fraqueza de quando a habilidade é desativada, e finalmente aprenderia Haki para auxiliá-lo contra inimigos do tipo Logia. E o mesmo pode ser dito do Ace, que ficaria muito mais forte do que podemos ver dele na história canônica. Ah, e quanto ao Ace, o que ele faria depois de todo esse treinamento? Ele entraria para a tripulação dos Chapéus de Palha, certo? Na verdade, isso dificilmente aconteceria. É só você lembrar do flashback da infância de Luffy, Ace e Sabo, onde eles falam que querem ser capitães de suas próprias tripulações, então eu não consigo ver o Ace navegando no mesmo bando que o Luffy. Ace provavelmente se tornaria o novo capitão dos piratas do Barba Branca, pois isso não era algo que o Marco ou outro membro tinha a intenção de fazer. Após a Guerra do Acerto de Contas, onde os remanescentes dos piratas do Barba Branca são derrotados pela tripulação do Barba Negra, todos os comandantes dos piratas do Barba Branca se separam e seguem rumos diferentes. Mas com o Ace ainda vivo e motivando a todos, ele certamente convenceria seus aliados a darem continuidade ao legado do Barba Branca. E como capitão de seu novo bando, Ace daria um novo nome à tripulação, trazendo de volta os piratas Spade, mas dessa vez o nome seria White Spade, em homenagem ao Barba Branca. E como o restante dessa história seria pro Luffy? Bom, seria muito, mas muito mais fácil do que foi canonicamente. Na Ilha dos Tritões, Luffy e os Chapéus de Palha nunca tiveram qualquer tipo de desafio, vamos ser sinceros, e com seu Gear 5 e Haki aprimorados, Luffy teria menos dificuldade ainda de enfrentar quem quer que fosse, como por exemplo, Rory Jones e o Vanderdecken. Seguindo o exemplo de Skypiea, nós teríamos ainda menos episódios aqui, sendo que os Chapéus de Palha não iriam nem suar a camisa. Punk Hazard também não seria nenhum tipo de problema para os Chapéus de Palha, e apesar de
de Caesar Clown ter uma logia, ele seria completamente esmagado pelo Luffy Gear 5, ainda mais considerando que agora ele também é usuário de Haki. Em Dressrosa é onde nós finalmente vamos observar mudanças mais significativas na história, a começar pelo fato do Ace ter sobrevivido. Aqui vale lembrar que o principal motivo de várias e várias tripulações piratas terem ido até Dressrosa era a competição realizada por Doflamingo, a qual teria a Akuma no Mi do Ace como recompensa. Por ainda estar vivo, a menos que o Doflamingo tenha encontrado uma outra fruta tão poderosa quanto a Mera Mera no Mi para colocar como prêmio, eu não vejo como ele conseguiria atrair tantas tripulações poderosas para a ilha. E isso traria um impacto direto na história, pois sem competição, Luffy não conheceria Bartolomeu, Cavendish e nenhum dos outros piratas, e com isso não teria ninguém para jurar lealdade a Luffy, e a grande frota dos Chapéus de Palha não seria formada. Além disso, sem a fruta do Ace, o Sabo também não teria um motivo para ir até Dressrosa, e mesmo ele agora tendo recuperado as suas memórias, esse ainda não seria o momento de reencontro entre os irmãos. E dessa vez o Luffy derrotaria o Doflamingo tão rápido que nem faria falta o Sabo estar enfrentando o Fugitora, pois os Chapéus de Palha teriam zarpado de Dressrosa antes mesmo do Almirante encontrá-los. Assim, o bando sairia em direção a Zou, como na história original. Em Zou, a coisa seria praticamente da mesma forma como foi na história original. Ou talvez não. Isso porque nós não podemos esquecer que Zunisha sabe muito bem quem foi o Joy Boy, e se ele visse o Luffy no seu Gear 5, iria reconhecê-lo na mesma hora. Ou seja, caso Luffy se transformasse por algum motivo ou desse indícios de que era Joy Boy, Zunisha definitivamente o reconheceria e diria algumas informações importantes para a história. Em Whole Cake, Luffy teria sua primeira grande provação, enfrentando Big Mom, uma Yonkou. Luffy e seu bando não teria qualquer dificuldade de enfrentar os piratas mais fracos da tripulação inimiga, e ainda teríamos a aliança dos piratas Fire Tank para planejarem o assassinato da Big Mom. A primeira grande luta do Luffy aqui seria contra o Katakuri, que todos nós sabemos ser um oponente realmente poderoso. O Haki da observação dele é tão, mas tão avançado, que é bem provável que ele seria capaz de prever todo e qualquer ataque do Luffy Gear 5, mas será que apenas prevê-lo seria o suficiente aqui? Adiantaria ele prever um ataque do qual ele não seria capaz de se defender ou desviar? Luffy no seu Gear 5 é muito mais rápido do que na sua forma Gear 4. Ao final, tudo que o Katakuri seria capaz de prever é sua própria derrota. E após Katakuri, Luffy ficaria cara a cara com ela, a Big Mom. Apesar de que aqui, Luffy ainda não pudesse usar um Haki avançado, nesse momento da história ele daria de cara com uma Big Mom enfraquecida pela fome, o que ainda assim seria uma grande batalha de se ver. E no final, o Luffy com certeza seria capaz de derrotá-la. Pensa bem, depois do time skip ele já não teria sua fraqueza do uso de energia em excesso e poderia lutar na forma do Deus do Sol por muito mais tempo. Luffy poderia repelir qualquer ataque da Big Mom ao emborrachar o solo e usá-lo como escudo, e caso ele fosse acertado, já vimos ele recebendo um Boro Breath direto do Kaido e sair apenas com pequenos ferimentos, mesmo seu corpo tendo sido carbonizado com o golpe. Então, com certeza o Luffy levaria melhor, e a notícia de um pirata novato derrotando um dos Yonkous deixaria o mundo inteiro chocado, e o governo mundial ainda mais preocupado. E agora a próxima parada dos Chapéus de Palha é o Wano, onde Luffy estaria cara a cara com Kaido, a criatura mais forte do mundo. E dessa vez ele teria que tomar ainda mais cuidado, pois a Big Mom, que também apareceria por lá, estaria muito, mas muito mais furiosa do que na história canônica, pois aqui ela já havia sido derrotada uma vez. Logo que visse o Kaido, Luffy já pularia de encontro para atacá-lo, assim como ele fez no início da saga de Wano. Apesar de que dessa vez ele causaria muito mais dano no Kaido, ainda estaria faltando alguma coisa para o Luffy superá-lo, e eventualmente o Chapéu de Palha acabaria sendo mandado para prisão, assim como canonicamente. O bom disso é que é exatamente na prisão que o Luffy conhece o Hyogoro, que o ensina a usar o Haki do armamento avançado, que é exatamente o que Luffy precisava para finalmente derrotar o Kaido. E seria na batalha final contra os Piratas das Feras e Big Mom que teríamos o maior plot twist de todos, pois seria nesse momento em que o maior aliado de Luffy chegaria para ajudá-lo, os piratas White Spade. Ace não só apareceria para ajudar o seu irmão, como também estaria ali para salvar Yamato das garras do seu pai. Então, todas as lutas que vimos na história canônica seriam muito mais fáceis aqui, e algumas mortes que tivemos nesse arco provavelmente nem aconteceriam. Na luta contra Big Mom, Trafalgar Law e Eustace Kid teriam a ajuda de alguns comandantes dos antigos piratas do Barba Branca, e Kaido teria que enfrentar Luffy e Ace ao mesmo tempo, embora Luffy conseguisse derrotá-lo sozinho e com menos dificuldade do que canonicamente. No final, os Chapéus de Palha e os White Spade seriam mundialmente conhecidos como os principais responsáveis por libertar o Wano. E agora eu te pergunto,
quem seriam os novos imperadores do mar nessa linha do tempo. Talvez aqui o Bug tivesse que lutar um pouco mais para conquistar esse título, e os novos Yonkou seriam Shanks, Barba Negra, Luffy e, claro, o Ace. Principalmente pelo peso dos vários nomes lendários que fazem parte dos Piratas White Spade. A partir daí, a próxima parada dos Chapéus de Palha seria em Egghead, e a história seguiria até o aguardado encontro de Luffy, Ace e Sabo, que se uniriam para derrotar os seus maiores inimigos e encontrar o One Piece juntos. E assim, Luffy teria aliados poderosos o ajudando em todas as batalhas, até chegar em Laugh Tale, deixando todo o percurso muito mais fácil, e a história terminando com os 3 irmãos brindando, igual fizeram quando eram crianças. Mas e aí? Você também acha que tudo seria diferente caso Luffy tivesse despertado seu Gear 5 desde o início? Você também acha que o Ace sobreviveria e acabaria se tornando um dos Yonkous? E que no final os 3 irmãos se uniriam para encontrar o One Piece? Deixa aí nos comentários falando o que você imagina que aconteceria. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar aquele ultra like e venha ser um ultra nerd também. Mas eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!